prega todos os dias. Discipulado cristão dura toda a vida inteira. Com minha voz, eu clamo ao Senhor. Quando Deus aparece a essa senhora e Deus diz a ele: você vai ter um filho, Deus não lhe dá apenas a bênção, mas Deus lhe diz de que maneira esse filho tinha que ser protegido. Qual era a conduta, qual era o modo de vida que esse filho tinha que ter para que então a vontade de Deus, o cumprimento de Deus, o ministério de Deus fosse exercido de maneira perfeita. Nós não podemos nos alegrar apenas pelo fato de sermos chamados por Deus. O chamado é algo muito bom, aleluia, amém, e é só bem engais. Deus me chamou, isso é muito bom, aleluia, amém. Mas além do chamado, tem a disciplina que vem com esse chamado. Para todos aqueles que já leram as cartas pastorais, sabem que se você for sincero, você vai ter que dizer que ser pastor é difícil. Porque a imposição e a disciplina que vem com esse chamado não é coisa para bebês que querem aparecer, mas é para aqueles que decidem se sacrificar. Aleluia, amém? Verso 4. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás, darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel da mão do poder dos filisteus. Deus aponta aqui para a sua missão. Deus aponta, nós temos a questão da disciplina e temos a questão do que ele iria fazer. Deus foi específico com a mãe de Sansão. Este menino vai começar a livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Quer dizer que Sansão veio aqui nessa terra para bater. Ele veio para lutar. Ele veio para livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Era a maneira pela qual Deus ergueu Sansão para poder então ser um opositor dos filisteus. Para que ele se oposse entre o povo e os filisteus. Para que ele fosse uma barreira ali. Porque os filisteus estavam subjugar o povo de Deus. Aleluia. E então a sua mãe não podia beber vinho, não podia beber bebidas fortes. Já desde o ventre, o menino já era consagrado. Se nós lermos, queridos irmãos, Números, capítulo número 6, do verso número 1 até o verso número 21, nós vamos perceber que o voto do nazireado, as pessoas faziam também quando as pessoas já cresciam. Não era uma coisa que acontecia de maneira comum, desde o ventre da mãe, todo mundo era escolhido. Não, aqueles que eram chamados já crescidos. Mas o caso de Sansão foi diferente. Ele é escolhido, ele é apontado desde o ventre da sua mãe. E então, para que ele cumprisse o seu ministério de maneira perfeita, de maneira saudável, ele precisava cumprir os princípios que Deus estabeleceu para ele. Amém? Querido, no capítulo número 14, no capítulo número 14, nós vemos aqui desde já alguns erros que o próprio Sansão começa a praticar. No verso do número 1, a Bíblia diz: desceu Sansão a Timna,
vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: viu uma mulher em Timna das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Sansão, que era israelita, que fazia parte do povo de Deus, que uma das disciplinas deles é que eles não poderiam casar com mulheres de outro povo, com outras mulheres. Mas o mais grave de Sansão, queridos irmãos, é que, pelo menos, não estou a dizer que está certo, né? Mas pelo menos se ele fosse de outros povos, foi especificamente numa mulher filisteia. Ele correu diretamente para a direção que Deus lhe disse: ali você não vai. O povo que ele tinha que lutar, que ele tinha que defender, que ele tinha que ser o opositor, é lá que ele vai encontrar agora, que ele vai ver mulher bonita. Ali, as paixões de Sansão começam a falar mais alto. Queridos irmãos, entre a emoção e a razão deve prevalecer sempre. Nós, os cristãos, não podemos ser só emocionados, porque a emoção pode estar lá, mas a razão vai te dizer não. E tem que haver amém a isso. Tem que haver amém. Meu irmão, nós naquele tempo ali, mesmo até entre família, acontecia coisa estranha. Primo com primo estavam se gostar. Primo. Tem coisas que pessoas nunca falaram, mas já anda lá no coração. Nós estávamos a crescer juntos, primos com prima. Você não sabia o que nós fazíamos na escondida quando os pais saíam. Eu me lembro que tinha uma prima, bandida. Aquela prima esperava a pessoa sair de casa. Quando todo mundo saía de casa, ela era linda, metia um calção escuro, ia me procurar onde eu estava. Graças a Deus nós tínhamos muito medo, não fizemos mais nada. Mas a prima tentava de todos os tipos. Tentava. Nós não fizemos e outros. Nós temos boa de segredo, coisa que não dá para falar. Nós somos uma caixa de segredos lá no fundo. Amém? A emoção. Mas como é possível? Tem pessoa pretende, vai atrás de uma mulher que ele sabe que tem marido, que ele sabe que essa mulher tem parceiro, está aí lá. E tem homens mesmo com dinheiro, que tem coragem de ir na mulher ali, e dá dinheiro, estraga o casamento ali, e recebe mulher, bandidos. Ela é bonita, ela é linda. Tem alguém, fala amém, não vai lá. Tem que respeitar a mulher dele. Irmãs aqui da igreja, se eu devia um malandro aqui, você é casado e está querendo vir, você quer. Esse camarada tem que ser expulso da igreja. Mulher do outro tem que ser respeitado. Se eu ver também irmãos aqui, você é casado, porque já ouvi que tem igreja que acontece isso dentro da igreja, irmão casado, outra mulher está querendo aquele irmão, mesmo, quer dizer, é na igreja, mas teu irmão é casado, mas está onde querer. Irmãos, vêm queixar. Tem que ser expulso. Aqui, amém. Já tem tua relação, amém, não vai atrás. Aleluia, amém? Amém. Aleluia, amém? Amém. E não é para vingar, para querer para o relacionamento do outro terminar para depois você ir lá. Eu da tentativa que eu já tive. Depois de terminar, sempre houve uma pessoa próxima que foi lá. Estava próximo, pessoa próxima, está aí lá. Nunca entendi o que aconteceu com a pessoa. Quer dizer, você, outro está com outro, você está querendo também. Logo que terminar também, foste. Mais falar outras coisas, chega. Então Sansão viu essa mulher e gostou, e Sansão queria essa mulher. E ele foi falar aos seus pais. Mas os seus pais, pessoas idôneas, que conhecem os seus princípios e as suas leis, que conhecem como é que é o Deus que eles servem, eles vão dizer aqui no verso a seguir. Verso 1 e 3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos?
ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos, aqueles pecadores que não amam a Deus. Disse Sansão ao seu pai: tomai-a esta, porque só desta me agrado. O pai está dizendo: não temos entre nós, você não consegue ver. Isso também nós podemos ensinar aos irmãos que estão a buscar lá no mundo, mas é verdade, não está a ver. E um moço conversou comigo, eu perguntei: tem namorado? Sim, tem namorado. É cristão? Ah, deixa. Eu, cristão, me decepcionaram. Então vou só ir pegar. Irmãos, nós, os filhos de Deus, nós, a igreja, nós casamos entre nós. Não estamos a querer dizer que casamento só deve ser pessoas aqui do campo, entre nós aqui, que estamos aqui, não. Mas você sabe, me diz que ele é crente, ainda que é de uma outra igreja, mas ele é cristão e doutrinalmente está lá, não vai haver confusões ali e vocês podem casar. Tem irmãos que aqui que mulher veio de outro sítio, tem outros irmãos também que o homem está no outro sítio, mas a doutrina está lá e nós podemos casar. Desde que seja cristão. E a decepção não te cega ao ponto de você ver lama como se fosse ouro. Que a decepção não te cega ao ponto de você ver brilho naquilo que não tem brilho. Porque o que acontece? Uma boa decepção na igreja cega tudo. Aquele mundano ali que anda a fazer campanha é aquele mesmo já vai se converter. Nós sabemos, irmão, tem irmãs que estão a sofrer. Irmãs estão a sofrer. Mundano ficou com o mundano, lhe engravidaram e lhe abandonaram. Nós conhecemos essas coisas, porque foi decepcionado. Então pegou alguém e lhe engravidaram. Meninas que se protegeram há muito tempo. Se guardaram por muito tempo. Mas aconteceu um problema, ficou decepcionado, ou uma relação terminou e foi no mundo. É pecado, biblicamente falando, nós os cristãos se juntarmos com pessoas que não são cristãs. Irmãos e irmãs que estão aqui nesse lugar, quando chegar o momento de você construir uma relação, tem que perceber isso. Nós também aqui não aceitamos uma relação de uma pessoa que não é cristã com um crente. Aqui nós não aceitamos isso. E se nós descobrirmos, por exemplo, que você está com alguém que ele é mundano, nós já não mandamos terminar a relação aqui. Nós mandamos terminar, porque a tua comunhão com Deus é melhor que você ter alguém ao teu lado. Meu irmão, às vezes ficar sozinho é melhor que ter alguém. Você não sabe disso? Irmão, vocês estão me entendendo? Às vezes ficar sozinho é melhor que ter alguém. Quer andar sozinho. Mas não, quando chega uma dor, você está preocupado em ter alguém. Até coisa que não dá para pegar, você vai pegar. E esse foi o erro pela qual Sansão começou, porque as falhas de Sansão começou aqui. Mulher, o homem de Deus não tinha discernimento. Ele olhou, gostou, esqueceu. Apareceu o pai e disse: não dá. Mesmo assim, não queria saber. É o que acontece, está te dar conselho, não dá. Mas você só quer ver coisa grave te acontecer quando vão te dar um neném e ele vai fugir. Só agora, líderes tinham razão. Só agora a Bíblia está certa. Eu fiquei muito triste, eu conheci uma menina que se guardou muito tempo. Ela mesmo queria crente, mas crentes também são uma bênção, não estava aparecendo para ficar com ela. Mas só que ele queria já, mas também tem que ter paciência. Ele queria já, e crentes não estavam indo ali. Meu irmão, aquela decepção de esperar foi ficar com um camarada. Primeiro dia, só estava bom demais na internet a se publicar. Muita barba. Quando ouvi, só isso, barriga, neném. Casamento é nada de caminho. Quando ouvi, o camarada deu neném aqui me foi. Fiquei triste. Alguém que se guardou tanto. Na fase dos 30, se preservou tanto. Para vir uma pessoa te engravidar e te deixar com o neném. Todo esse tempo de você se guardar.
E alguém veio brincar contigo. Eu senti uma vontade de agarrar aquele jovem. Porque eu senti que ele fez de propósito. A menina estava passando um momento difícil, poderia ajudar, mas o camarada parece que fez de propósito. Tem homens bandidos, irmão, homens bandidos, que na tua decepção vai te dar, né? Vai te abandonar. E você será obrigado a viver com a consequência desse pecado. Toda vez que você olhar neném, você sabe que alguém te usou. E foi da vida dele. Quando você está decepcionado, meu irmão, ora mais. Ora mais. Procura amigo crente. Fica com ele. Amém? Sansão pegou essa mulher e depois houve uma confusão no verso número 15, a Bíblia diz: Sansão dá aqui o enigma, e então essa mulher é comprada para que o enigma fosse então desvendado, né? Então essa era uma mulher acessível que mesmo estando com Sansão ainda partilhava com os inimigos de Sansão, ao ponto de então fazer mal ao Sansão. Mulher casada, que está com um homem de Deus, mas ela é ímpia. Ela é das mulheres incircuncisas, aquelas mulheres que não conhecem a lei de Deus. Então, sabia muito, ela foi comprada e por isso, então, ela conseguiu descobrir aqui o enigma, disse aos outros, isso então criou uma confusão e Sansão, então, teve que bater aqui, teve que lutar. No verso 19, a Bíblia diz: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os de suas vestes festivais, deu aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa do seu pai, ao companheiro da hora. Sansão foi dada por mulher, né? A esposa de Sansão foi dada por mulher a uma outra pessoa. Vamos caminhar para o capítulo número 15. No capítulo número 15, nós temos ali a vingança de Sansão, né? Sansão se vinga por causa disso que aconteceu. E no verso número 9, a Bíblia diz: então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subiste contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Então aqui o povo de Israel vão confrontar Sansão por causa do desordem que havia acontecido. Eles disseram: você não sabe que nós estamos sobre domínio dos filisteus? Então pediram a Sansão para que ele aceitasse ser amarrado. E Sansão então aceitou ser amarrado e foi levado diante desse povo. Só quando chegou lá, ele arrebentou aquelas correntes todas e bateu a todos aqueles que vieram prendê-los. Amém? No capítulo número 15, nós temos aqui a queda de Sansão e também a sua morte. No verso número 1, a Bíblia diz: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Sansão viu uma prostituta e coabitou com ela. A Bíblia diz, verso número 2: foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-nos, pois, toda a noite e esperavam, às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até ao raiar do dia, então daremos cabo dele. O que um homem faz ou faria ao entrar na casa de uma prostituta? Nós já temos a ideia do que Sansão foi fazer aqui, na casa dessa prostituta. Então vocês podem perceber que esse homem aqui
mesmo conhecendo as leis de Deus, a palavra de Deus, ele era um camarada indisciplinado, além de outras coisas que Sansão já fazia, como tocar no morto, que são coisas que aqueles que são nazireus de Deus não poderiam fazer. Mas ainda assim nós percebemos que a vida de Sansão era de pecado a pecado, mas a unção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus estava sobre a vida de Sansão e se manifestava normalmente. Por isso que nós temos dito que nem sempre nós temos que olhar nos sinais para dizer que alguém está bem. Nem sempre é isso. Porque se nós estudarmos a vida de Sansão, se nós estudarmos Sansão, nós vamos perceber que Sansão fazia muita coisa errada, tanta coisa errada, mas ainda assim a unção, a graça, o poder de Deus estava sobre Sansão. E então esse dia ele dorme, cai numa prostituta, os habitantes da cidade ficam à espera de Sansão para então prenderem Sansão. No verso 3, porém Sansão esteve deitado até meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-a sobre os ombros e levou para cima até o cimo do monte que olha para Hebron. Quer dizer que depois dele haver cometido um pecado, Sansão sai. E quando ele sai, os habitantes estão aí à espera. Sabe, naquela altura as cidades eram protegidas sempre por muralha. E havia um portão. E o que Sansão faz? Mesmo depois de haver cometido aquele pecado, ele foi, rebentou os portões daquela cidade, meteu no ombro e levou lá no monte. Quer dizer que um grande milagre acontece depois de Sansão haver cometido um pecado. A unção estava a se manifestar, mas o homem era um homem sem caráter e sem disciplina. Porque, queridos irmãos, guardar a disciplina é muito difícil. Manter-se um homem disciplinado é muito difícil. Existem muitos meios que a pessoa precisa ter e usar para manter essa disciplina. A pessoa deve orar e orar sempre, nunca cessar de orar. Porque se nós não continuarmos com nossa vida ativa de oração, nós não vamos conseguir. Nós temos que meditar sempre a palavra de Deus. Nós temos que frequentemente participar nos cultos. E nós temos que ter amigos bíblicos. Amigos. Tem um pastor que contou que um dos princípios que ele havia criado para continuar a manter a disciplina é que as decisões mais sérias da vida dele, as decisões mais sérias, que ele sabia que iria influenciar bastante o ministério dele, depois de orar, ele criou uma classe de amigos, 4 amigos, pastores, idôneos e responsáveis. E ele, depois de orar, ele ia conversar com esses pastores. Eu quero fazer isso. E eu quero ouvir de vocês também. E aí os homens abriam a Bíblia, conversavam. Quando não chegavam numa conversa, diziam, não, vamos orar também. E oravam, e depois se reuniam, e a decisão era tomada. Nós decisões mesmo importantes não conversamos. Toma sozinho no teu quarto. Tem decisões para você tomar, você tem que conversar mesmo. Você chama os teus líderes, eu quero fazer isso. O que acham? Não estou a dizer todas, né? Algumas dessas decisões. Tem irmãos que foram fazer curso de enfermagem. Enfermagem até não. Foram fazer curso de arquitetura. Até terminar o curso de arquitetura, oração acabou. Você sabe, pessoas que fazem curso de arquitetura aqui em Cabide, como é que eles vão estudar? Já conhece amigos que fazem curso de arquitetura aqui em Cabide, como é que eles estudam? Não passar 3 dias lá na faculdade. Então dormir lá, vão levar jarro elétrico com chá. Eles dão 20 trabalho, projeto para ser entregado em uma semana. As pessoas esquecem de meditar. Esquecem de orar. O mais importante, o foco ali é entregar o trabalho. Pouco a pouco, as pessoas vão se distanciando de Deus.
Eu não estou querendo dizer que o cristão não pode fazer esse curso. Não estou querendo dizer isso. Mas se você tiver que fazer, você tem que estar ciente que você vai conseguir continuar a praticar, a meditar, a orar, manter ativa a tua vida cristã. Por que aquele meio ali, quando estão a estudar, estão ali a parem ainda, vamos ainda orar? O que acontece agora no Malongo, acontece no outro sítio, pessoas que estão lá dias a trabalhar, fazem culto lá dentro. Eu ia pregar no MDC, aqueles brasileiros, eu ia pregar lá. Pessoas ficavam distantes da igreja, não tinham tempo de poder ir à igreja. Domingo de tarde, culto. Domingo de noite. E eu ia lá, eles ficavam ali reunidos e pregavam. Aproveitavam aquela oportunidade nos TDS, que é diálogo de segurança, para poder falar alguma coisa, que é muito rápido, mas também orar aí nesse lugar. E naquele meio ali estamos a cavar, estamos a trabalhar, estamos a pregar também. Porque às vezes, se você não ser violento, o mundo vai ser violento contra ti. Porque o diabo não está a poupar, está a bombardear. E tem irmãos aqui que estão a caçar emprego, estão a procurar emprego. Muitos, quando entrarem, começar a trabalhar, não vão orar mais. Aquele que deve ser bênção vai ser uma lição. E é bom que Deus atrasa um bocado de emprego de algumas pessoas. Atrasarem um pouco o emprego. Porque nós conhecemos irmãos que quando não trabalhavam, estavam sempre conosco a orar, jejum em jejum, vigília em vigília, e emprego apareceu, conforto apareceu, não quer mais orar. Mesmo lá no serviço, onde dizer, irmão, mesmo lá no serviço, estás ali, muito trabalho, tens a Bíblia em áudio também. Estás ali, estás a trabalhar, estás a escrever, estás a ouvir. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Estás a ouvir. Se não for assim, está mal. Amém, irmãos? Vamos na sequência. E então, a Bíblia diz, no verso 4, depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sereque. O vale de Sereque aqui era um vale que ficava entre a cidade aí do povo de Israel e onde habitavam os filisteus. Parece que era uma cidade estratégica. E é nessa cidade que a Dalila vivia. E então Sansão se afeiçoou com essa mulher, ou por essa mulher, a mulher chamada Dalila. Quer dizer que Sansão tinha um problema muito sério de disciplina no lado das mulheres. E é o lado que nós precisamos falar bastante, porque estamos no século 21. E no século 21 nós precisamos da graça de Deus para nos sustentar. Porque tem muitas Dalila ali. Dalila que vem na igreja para destruir pastor. Nós queremos aqui na igreja que somos líderes, tem coisas que nunca vos falamos. Porque todo mundo que vem na igreja, você acha que é mulher. Não. Tem outros que não vêm aqui porque gostou. Pior, está líder, só solteiro. É esse que ele quer. Nós temos muitas imagens que vieram, que ficam aqui fora. Pergunta do mestre. Não está a falar só de mim, estou a falar também mesmo do mestre. Está a vir aqui, coração está a queimar. O problema até não é queimar coração. O problema é quando você quer ser mesmo violento, quer estar longe, mas também tipo está querendo obrigar. Porque gostar não é lá um grave problema. Não é problema você viu, gostou da pessoa, mas agora, você viu, gostou, tipo quer obrigar. É muito difícil, irmão. Por isso, que Deus nos ajude até próximo ano nós estamos casados, irmão. Que Deus nos ajude. Tu coa lá, tu baca enchendo. Prazer do que porto hoje. Que Deus nos ajude, esse irmão, porque isso ali não está bom. Amém? E eu não falo apenas de pastor solteiro, que tem solteiro mais disciplinado que casado. Eu já recebi aqui na igreja, aqui, moça veio me contar, pastor casado. Vamos ter programa de libertação, tá bem, vigília. Moça aparece no culto, ela pensa que é para todo mundo, afinal, babu ela toca. Acorda de madrugada, o pastor disse, vem agora, vamos orar, vamos no escritório. Uma libertação que a moça tem que tirar roupa. A própria moça me contar aqui, veio aqui.
Disse, não, para te libertar, irmão, eu estava pensando, quando ele estava me contando, eu estava pensando que estou assistindo filme de terror. Porque eu pensava que isso não acontece aqui. Ele me ensina, você tem que tira a roupa para te tocar. Ela ainda obedeceu, tirou e não parte de cima. Mano, quando ficou um pouco, tira, não, pastor. Se é mesmo assim da libertação, vou ficar como os demônios. Se você diz, não, se está na libertação assim, vou ficar com meus demônios. A moça ficou aí muito tempo. Guardou aqui, ele ficou só entre eles dois, né? Há muitos anos foram passando. No momento ele disse, deixa eu tentar perguntar a alguém também que eu sei que não anda aqui. Liga numa moça que andou na igreja, que andou área de viagem. Em Benguela. Logo que ela falou, a moça começou a chorar. Essa aqui que eu estou falando é casado. Desde aquele dia, eu era muito próximo a ele, cortamos a amizade. Também não me confirma da tua igreja a pregar, nunca mais preguei lá também. Amém? Sansão gostou da Dalila. A Bíblia diz, então os príncipes filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Então, os homens de Filisteu viram uma oportunidade. Já que Sansão gostou de alguém que está do nosso lado, vamos conversar. Vamos pagar essa mulher, vamos corromper essa mulher. Para que então nós possamos destruir esse homem que tem nos atormentado bastante. E então vocês vão perceber, queridos irmãos, que a Dalila, por 3 vezes, ou melhor, por 4 vezes, ela foi falando com Sansão, pedindo a Sansão para que Sansão dissesse a ele qual era o segredo da sua força. Sansão mentia. Primeira vez mentiu. O mais estranho aqui, queridos irmãos, é que Sansão, quando mentia, Dalila chamava os filisteus. Os filisteus vinham, Sansão desmontava tudo aquilo que acontecia e batia. E isso não aconteceu só uma vez. Mas mesmo assim, Sansão não estava a perceber que isso era uma tendência dele ser destruído. Ele não estava a perceber a tendência do inimigo. Irmão, nós temos que ter nossa mente a funcionar. Tua cabeça deve funcionar. Tua mente deve funcionar. Você tem que perceber, não, isso aqui, eu estou vendo diabo. Sim. A coisa, meu irmão, eu ando a dizer que eu nunca nada esperei diabo aparecer tipo um camarada feio. Porque tem pessoas que não pensar um dia, ele vai ver um camarada feio e entrou, diabo. Não. Eu ando já vendo diabo, tipo, porque está vendo as pessoas. Então você está vendo, Satanás. O que é que Jesus falou a Pedro? Quando Pedro tentou impedir a missão dele, atrás de mim, Satanás. Qual foi a mensagem dada ao rei de Tiro? Quando você olha Ezequiel a falar ao rei de Tiro, você percebe que ele estava a apontar àquele que é o perseguidor, ou o diabo. Na realidade, não era o rei de Tiro, mas era Satanás que estava influenciando o rei. Amém, irmão? Você tem que perceber essa tendência. Alguém está ali. O pecado é um processo. E esse processo você não pode ficar no alheio. Logo o processo começa, você tem que perceber, tem que ficar até. E você diz, não. Você não vai mais até o fim. Não seja temor tipo Sansão. Começar a brincar com aquilo que é pecado. Amém. No verso material diz, disse Dalila a Sansão, até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? Ele respondeu, se teceres 7 tranças na minha cabeça, com a urdidura da teia, e se firmares com o pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então ele dormia
né? E a Dalila fez isso. Você começa a perceber que aqui, pouco a pouco, né? Já está falando de cabelo. Pouco a pouco ele está chegando próximo. As coisas estão a caminhar. Pouco a pouco, a Dalila estava conseguindo o coração de Sansão. Pouco a pouco. Isso acontece na insistência do inimigo. Pouco a pouco nós nos deixamos desfalecer. No verso 15. Então ela disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes, né? 3 vezes, diz 4, mas são 3. Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E a Bíblia diz: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele com uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, isso ia de minha força e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vocês percebem que aqui é o ápice, o ponto mais alto. Aqui o coração de Sansão é descoberto. Mas era uma coisa, a Bíblia diz que a Dalila insistiu. Muitas vezes o que acontece homem quando está atrás de uma mulher. 1 ano não conseguiu. 2 anos não conseguiu. 3 anos. O mundano está perseguindo alguém crente, se converteu. Ele quer aquela pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Como tem momentos, às vezes, que nossos crentes, aí você pode passar um momento de fraqueza espiritual. Naquele momento ali de fraqueza espiritual, a insistência, muitos cedem. É assim que você vai ver pessoas que tiveram um grande testemunho no passado, hoje se destruíram. Porque a insistência do inimigo, isso pode acontecer com todos nós, com qualquer um de nós. Por isso nós temos que nos guardar. Por isso nós temos que nos manter. Você não pode se achar robô. Porque eu ouvi alguém que já vai divorciar, mas eles casaram crente. Aleluia, amém. Falaram até que a morte nos separa, mas já vai divorciar. Eu conversei com um outro, também quer divorciar. Eu disse: já vai divorciar sim. E como? Já tem alguém ali? Sim, já tem alguém. Crente, já vai divorciar, já tem alguém. Quer dizer, já tem outra pessoa. Irmão, isso me dá medo. Me dá medo. Sabe por quê? Pela experiência que nós já temos todos esses anos, já vimos coisas e coisas. Quantos pastores em Cabira são divorciados? Quantos? Tem um que nós ouvimos que a própria pessoa que ficou com ele era a pessoa que ia mesmo na igreja. Ele via como ele destruiu o casamento, ele ficou com o pastor. Até não consigo entender como é que essa igreja está sempre cheia. Estão sempre bem cheias. E então, aconteceu que, no verso 18, vendo pois a Dalila que já lhe havia descobrido todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi, mas esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ele e trouxeram com ele dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão no seu joelho, né? Lhe meteram com Sansão mesmo, enfim, lhe meteram no joelho. Homem de Deus! Quer dizer, batia água, né? Lhe meteram no joelho, homem de Deus, que batia! Se você vê sempre onde existe uma grande falha entre os homens de Deus, é na mulher. Por isso nós temos que casar anti-mulher. Sim, nós temos que casar anti-mulher. Irmão pregador, quando chegar a hora de casar, casa anti-mulher. E mulher, quando você casar com líder, ou com um servo de Deus, ou com um crente, você tem que ser anti-mulher. Você tem que preencher aquele espaço. Você deve encher aquele espaço de mulher. Já que não é bom que o homem esteja só, então, quando ter, agora tem que ser bom. Porque não é bom ficar sozinho. Quando ter, tem que ser bom. E você casar até por deixar à vontade.
Não consigo entender. A pessoa casou, mas está reclamando, irmã não está coisa. Mas como é possível? Deve se agarrar, se amarrar no pau com 7 filhos. É agora. Mas quando casar, é à vontade. Você tem que tentar entender. E eu não posso ser mais claro que isso. Os verdadeiros crentes, também crente, os verdadeiros, que estão a viver a palavra de Deus, eles sabem que quando casar é para consumar, é para chegar lá e ficar à vontade. Por isso essas pessoas anseiam, não é só por causa disso, mas pela convivência, e por isso tudo também. Estamos lá à vontade. Deus nos ajuda. Amém, irmãos? Mas me chaquei isso, não é? Graças a Deus. E então lhe meteram no colo, e o que aconteceu? Então Dalila, e disse ela, filisteus vêm sobre ti, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Verso 20, então, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda outra vez como dantes. Olha o que Sansão disse, eu sairei ainda desta vez como dantes, e me livrarei. E a Bíblia diz, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Esse versículo aqui ensina que a força de Sansão não via dos seus músculos. Nós não sabemos se Sansão era big, tinha músculo, tinha pacotes. Não sabemos a certo. Podemos deduzir, por causa das coisas que ele levantava, pode ser que era big. Mas ainda assim, a força do Sansão não vinha do seu corpo. Era a presença de Deus sobre ele. E então, quando perde a presença de Deus, só disse, eu vou lutar, como outras vezes. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor se havia retirado dele. E então, posso imaginar Sansão aí, levanta, não está a sentir as mãos. Dá força nada. O que aconteceu? Os filisteus começaram a subjugá-lo. Dominaram esse homem. Começaram a brincar. E o final de Sansão foi terrível. Uma das primeiras coisas que fizeram Sansão é tirar os olhos dele. Porque sabiam que se ele perdesse a visão, ele não poderia mais lutar como ele lutava, ou aí ter controle do jeito que ele controlava a guerra, né? O seu combate. E enquanto isso, no verso 28, a Bíblia diz, Sansão clamou ao Senhor e disse, Sansão se tornou um escravo, né? Escravo. Durante o tempo que ele estava lá preso, o cabelo de Sansão voltou a crescer e Sansão orava estando ali. No verso 28 ele diz, então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Sansão também era um pouco egoísta. O camarada. Ele queria mesmo se vingar. O propósito dele não era fazer as coisas por ele, mas a maior parte de Sansão, a maior parte do momento que Sansão usou sua força, era para ele mesmo. Era para o benefício próprio. Se você ver a maior parte do momento de Sansão, usou a sua defesa, era para ele se beneficiar. E mesmo na sua última oração, para que eu me vingue dos meus olhos. Deus nos chamou não para servirmos a nós mesmos. Não para nós servirmos a nós mesmos, como está a acontecer hoje. Servo de Deus, oferta para ele. Pastor é gerente da igreja. Sim, pastor é que gera dinheiro da igreja. Pastor é o gerente da caixa da igreja. Caixa da igreja está sobre a gestão do pastor. Então virar negociante, dono das empresas. Comprar terrenos e fazer e desfazer. Viagem. Mas lá tem um crente que está a passar fome. Uma vez eu fiz uma publicação e disse assim, será que se nós pegarmos esses pastores de hoje, colocarmos no primeiro século, e pegarmos aquele primeiro século, colocarmos nesse século, os pastores de hoje iriam prevalecer no primeiro século? Eles seriam capazes de vender tudo que eles têm e dar àqueles que não têm? Não iriam.
Eu não consigo entender que tipo de pastor nós temos hoje, irmão. Crentes mesmo estão a sofrer, mas pastor, olha a carruca daquele, a ralar de verdade. Está a passar, a pessoa tem que sentir. Mas tem um crente lá que não está a conseguir fazer a faculdade. Família dele estão a sofrer fome. Irmão, eu acredito que Deus vai nos abençoar poderosamente, nós vamos ter dinheiro. Nós vamos ter irmãos aqui com muito dinheiro. Com muito dinheiro. Mas esse dinheiro vai ser usado também para ajudar os outros. Antes nós dizíamos aqui, quando você começar a trabalhar, todo dinheiro é nosso. Todo dinheiro é nosso. Não estou a dizer que vamos abusar com dinheiro. Esse dinheiro é nosso. É nosso. Não pode dar a falar mesmo. Eu sei que você pode falar mesmo. Ah, líder, é meu dinheiro também. Não, líder. Se fosse a igreja primitiva, irmão, se fosse a igreja primitiva, você acha que trabalhar ia começar depois de continuar, irmão, o que está faltando em casa para você comer? Ah, irmão, está faltando. Porque às vezes, irmão, tem vergonha de vir falar. Porque vergonha de vir aqui, vir falar, eu estou mal. Tem falta disso. Mas, irmãos, irmão, repórter, você olha para ele, você consegue sentir esse irmão aqui está passando necessidade. Você sente, esse irmão está passando necessidade. Mas o que é que você vai fazer? Eu ouvi que tem um camarada que foi no restaurante uma vez. Levou algumas pessoas, comeu lá. Sabe quanto que ele pagou? 400 mil. 400 mil kwanza que ele pagou. O que ele comeu lá. Você sabe o que 400 mil kwanza pode fazer na mão do congolês? Você já pegou 400 mil kwanza e meteste na mão de Moana Maia, Bantuakini, aqueles do Congo. Lhe dá 400 mil kwanza, vem levar daqui a 6 anos, 7 anos. Empresa onde eu trabalho é do congolês, é meu chefe. Eu sou mais estudado que ele, estudei mais que ele, sou mais inteligente que ele. Eu sempre estou a falar isso. Mas ele é meu chefe. Me dá bafo, é meu chefe. Escreve mal. Está escrevendo mal que palavra, eu tenho que corrigir. Mas é meu chefe. Meu salário vem dele, eu tenho que respeitar. Meu chefe. Já ouvi comentar que nem médio se tem. É meu chefe. Congolês. Aqui atrás da praça é um prédio ali bem grande, um prédio ali. É um congolês. Ele gastou 400 mil kwanza no restaurante. Amém? Nós não fomos chamados para servir a nós mesmos, mas para servir os outros. E dinheiro da igreja é de todos. É para a obra de Deus. Por isso, irmão, estás a sofrer. Estava lá em casa, estava tipo assim no culto. Lá em casa você sabe que não tem pão, não tem chá. Açúcar já acabou. Está mesmo mal. Depois do culto nos procura. Líder, eu estou mal. Tem só um par de sapatos que já está furado. É um par, já está furado. Está mal. Você nos procura. E em dezembro nós vamos fazer uma atividade de condolência aqui. Alguém pediu ajuda ali. Eu gostei. Estamos a preparar. Vamos ver se vai dar certo. Vai ser junto com calma com outras igrejas para ajudarmos pessoas. A gente precisa disso. Amém? E então Sansão, o que ele fez? Decidiu. Ele estava ali naquele templo para poder brincar em ele. Ele decidiu então destruir aquele templo de Dagon. Sansão orou, pediu a Deus força e disse: Senhor, me concede força. Para que eu mora hoje? Eu vou morrer. Mas eu quero destruir todos eles. Há um comentário que diz que estavam reunidos naquele dia uma média de 3.000 pessoas. E Sansão pediu a pessoa que estava dirigindo para lhe conduzir aos pilares principais do templo. Os pilares que asseguravam aquele templo. E caminhando, ele abraçou os pilares. Ele sabia que eu já vou morrer, mas vou cumprir a minha missão na morte. Sansão pegou aqueles pilares, derrubou aquilo. A Bíblia diz: Sansão matou mais pessoas no dia da sua morte em relação ao tempo que ele estava em vida. Irmão, a grande lição aqui que nós temos que ter com a vida de Sansão
O que eu gosto dele, além da destruição, isso ali, é claro, essa é uma lição que nós temos que pegar, não temos que fazer. Mas é como ele se revoltou. Eu sinto que no final da sua vida, Sansão se revoltou da maneira que ele viveu, que ele estava a viver. Ele disse, não, eu vou morrer, eu tenho que morrer. Mas eu tenho que, se a minha morte vai matar todos esses, é para cumprir a minha missão que eu vou morrer. Querido, tem momento. Você já viveu no pecado, está vivendo no pecado. Um momento eu liguei para o irmão que sempre andava conosco. Hoje já namora ali no mundo. Eu lhe mandei mensagem, irmão, você não está me ver que já é tempo de voltar? Boa de ano, meu irmão, desviado. Já se desviaste 2, 3, talvez 4, 5 anos. Está aí no mundo a pecar sempre todos os dias. Mas você não consegue. Eu disse, irmão, não tem a ver que é hora de voltar. Tem um momento que você deve se revoltar. Não. Eu já pequei muito, já fiquei muito. Deus me deu graça, até agora eu não morri. Estou em vida, é sinal da graça dele. Não. Eu tenho que voltar agora. Você tem que se revoltar. Porque se ainda está em vida, mesmo com pecado, é sinal da misericórdia de Deus. Deus quer que você se transforme. Deus quer que você volte. 10 anos, 5 anos. Você não percebe a bondade de Deus. A graça de Deus em todo esse percurso. Andou de carro, não fez acidente, dormiste. E você se levantou. Você comeu uma comida que você não sabe quem cozinhou, quem preparou. E você está em vida todo esse tempo. Não. Você diz não. Todo esse tempo que eu estive ali, é sinal da bondade de Deus. É sinal da misericórdia de Deus. Agora eu não quero mais. Você ora, você volta nos cultos. Você volta à presença de Deus. Você começa mais a participação da vigília. Primeiro você não está sentindo prazer, porque o pecado causa alguma coisa no coração. Ele tira aquela vontade, mas você diz, não, eu não quero. Você chama o irmão, você ora, você conversa, você se revolta. Pessoas percebem, irmão está a lutar. Porque tem irmão que nós conseguimos ver, esse está a lutar. Mas tem aquele que nós vemos, não está a lutar. Não está a lutar. Tem outra vez, vem conversar com o nosso líder. Eu estou a viver isso, Vai vir nos contar, vai morar, irmão, cometeu mais aqui, mas está a vir contar de novo. Líder, cometi mais, eu não quero. Você consegue ver, irmão, está a lutar. E que Deus te dê força, irmão. Que Deus te dê graça. Nós temos que lutar contra o pecado até o sangue, até o fim. Tem pecado, vamos lutar até o fim. Você gosta de ficar nervoso à toa, mas você ficou nervoso, você pediu, mas você ficou nervoso, você diz, não pode. Você começa a descobrir que você tem que lutar contra aquilo que é mal, que está em ti, mas é com a graça de Deus. Aleluia. Sansão tornou-se prisioneiro dos seus inimigos. Mas Sansão também tornou-se prisioneiro de Deus. Sansão também tornou-se prisioneiro de Deus. E o que Sansão passou levou ele a perceber que durante todo o tempo ele não cumpriu a sua missão. Mas aquele pouco tempo que ficou, ele precisava cumprir essa missão. Nós vamos orar no nome de Jesus Cristo. Inclina a tua cabeça, nos ajude a colocar um louvor e vamos orar no nome de Jesus Cristo. Deus é muito bom. Deus sabe das tuas lutas. Deus sabe de como você quer deixar aquele pecado. Deus sabe e Ele está aqui para poder te ajudar. Está aqui para poder te agraciar. Ele quer perceber a sinceridade no teu coração. Oh, tu entregares, tudo entregarei, Senhor.
entregarei. Vamos ficar em pé, por favor. Oh, tudo entregarei. Se por ti oh, tudo entregarei. Oh, tudo oh, cantar, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, oh, tudo oh, tudo si, oh, tudo entrega. Se por ti, Jesus, oh, tudo. Você vai falar com Ele para que Ele te conceda graça e força. Seja sincero com Deus. Em função do que nós pregamos aqui nesse lugar, fale com Ele, peça graça, ajuda e assistência dEle, no nome de Jesus Cristo. Fale com Ele em nome de Jesus. Oh, nyo sopona yo, nyo sopona yo, nyo sopona yo, le dona pesi la cacos. Yo sopona yo.